bem-vindos, meus queridos alunos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Lavras. Hoje nós iremos fazer a resolução de algumas atividades para ajudá-los, para bem prepará-los, na resolução da primeira avaliação de vocês, que ocorrerá no dia 21 de outubro. Então, eu gostaria que vocês seguissem, na resolução dessas atividades, sempre prestando bastante atenção, sempre fazendo as pausas de vídeo no momento que eu peço para pausar, para resolverem as atividades sozinhos, para posteriormente, como esse é um vídeo gravado, aí posteriormente eu vou mostrando a resposta, mas vocês já estando com as atividades previamente feitas. Então, mãos à obra, let's work, let's go! Então, meus queridos, neste momento eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês lá na página 24. Nós temos aqui o Focus on Language, Verb Be, Simple Past. Nós sabemos que o passado simples do verbo to be tem apenas duas formas. Was, que é usado para o singular, e were, que é usado para o plural. Então, nós temos o seguinte: study these examples and complete the following statements. Estude esses exemplos e complete as seguintes sentenças. Villa-Lobos' father was a librarian and an amateur musician. O pai do Villa-Lobos era, was. O pai é uma pessoa só, singular, então usamos was. Era um bibliotecário e músico amador. Computers and technology were major obsessions in the life of Steve Jobs. Computador e tecnologias eram as maiores obsessões na vida do Steve Jobs. Então, agora, sozinhos, vocês irão resolver as atividades de letra A, B, C e D. Então, olha só. Esses verbos aí are the two forms of the verb be in the simple past. São as duas formas do verbo to be no passado simples. B. In affirmative statements, was and were come. Então, em sentenças afirmativas, o verbo was e o verbo were, eles vão aparecer antes do sujeito ou depois do sujeito. Então, aqui a gente tem a palavra, presta atenção, aqui nós estamos pedindo sentenças afirmativas. After significa depois, before significa antes. Letra C. Villa-Lobos' father can be replaced by the pronoun. Então, se eu tirar o pai do Villa-Lobos aqui nessa primeira frase, eu vou substituir o pai do Villa-Lobos pelo pronome. Pense e anota aí. E letra D. Computers and technology can be correctly replaced by the pronoun. Então, as palavras computadores e tecnologias podem ser corretamente substituídos pelo pronome. Pense e marca. E aqui nós temos as nossas respostas corretas. Was e were são duas formas do verbo to be no simple past. Em sentenças afirmativas, was e were sempre vem após o sujeito. Repara aqui quem é o sujeito da frase? O pai do Villa-Lobos. Quem é o sujeito da frase? Computadores e tecnologias. Então, o verbo vem após o sujeito. O pai do Villa-Lobos pode ser substituído por he, é ele. Computadores e tecnologias podem ser corretamente substituídos pelo pronome they, eles. Atividade 2. Analyze the information below and then complete the rules of the simple past of the verb be. Analise as informações abaixo e complete as regras em relação ao passado simples do verbo to be. Então, aqui nós temos esses seguintes conjuntinhos de palavras. I, he, she, it, a gente usa was. You, we, they, were. Na negativa, acrescentamos o not após o verbo. I was not ou I wasn't. He was not ou he wasn't. She was not ou she wasn't. It was not ou it wasn't. You were not, you weren't. We were not, we weren't. They were not, they weren't. Interrogative form, trocamos de lugar. O verbo to be vem para o primeiro lugar e depois nós temos o sujeito. Was I, was he, was she, was it, were you, were we, were they. E agora, vocês devem completar o seguinte parágrafo. In affirmative sentences, the past forms of the verb be are used after or before the subject. Nas sentenças afirmativas, a forma do passado do verbo to be é usado depois ou antes do sujeito.
Em negative sentences, qual que é a palavra adicionada ao verbo to be? E ela vem antes ou depois do sujeito? In questions, the past forms of the verb be are placed right, after or before. Então, nas formas do passado do verbo to be, em perguntas, o verbo to be é posicionado antes ou depois do sujeito? Pausa o vídeo, tenta fazer sozinho e na sequência aqui nós já temos as nossas respostas. Então, olha aqui. Em sentenças afirmativas, a forma do passado do verbo to be é usada após o sujeito. Em sentenças negativas, o not é adicionado às formas verbais, as quais vêm após o sujeito também. Em perguntas, as formas do passado do verbo to be são posicionadas antes do sujeito. After, depois, before significa antes. Aqui nós temos esse pay attention. Information questions begin with interrogative pronouns followed by the past forms of the verb be. Então, perguntas informativas, elas sempre começam com um pronome interrogativo seguido da forma do verbo to be. Então, quando eu começo com um pronome interrogativo, onde, quando, por quê, quem, eu não vou poder responder com uma short answer. Eu terei que dar uma informação específica. Aqui nós temos dois exemplos. Where were you last night? Onde estava você na noite passada? I was at home. Eu estava em casa. Who was the most famous cubist painter? Quem foi o pintor cubista mais famoso? It was Pablo Picasso. He was Pablo Picasso. Ele era Pablo Picasso. Foi Pablo Picasso. Segundo pontinho. The expressions be born is often used in its simple past form. A expressão nascer, be born, ela é frequentemente usada na forma simples do passado. They were born in 1945. Eles nasceram em 1945. She was born in the USA. Ela nasceu nos Estados Unidos. Então, nós temos aqui be born, que significa nascer. Aqui nós conjugamos were e was para passarmos essa situação para o passado. In affirmative short answers, do not use contracted forms. Então, quando a gente vai responder, vai usar uma short answer para responder, nós nunca usaremos as formas contraídas. Contracted forms are only possible in negative short answers. Então, as contrações, elas são possíveis apenas em respostas curtas negativas. Olha só. Were you at the party last night? Você estava na festa na noite passada? Yes, I was. Afirmativa, não contraiu nada. No, I wasn't. Na negativa, eu posso contrair o to be com o not. Então, aqui deu certo, né? Continuando aí as nossas atividades, aqui nós temos o seguinte. Read the following information about some world personalities and fill in the blanks with a simple past of the verb be and born. Then, listen and check your answers. Então, agora vocês vão pausar esse vídeo, fazer a leitura dos trechinhos de letra A, B e C, completar com a forma verbal correta e, posteriormente, já viremos com a correção desta atividade. E vamos, então, à conferência das nossas atividades. Track 17. A. Mohandas Karamchand Gandhi was born on October 2nd, 1869, in Porbandar, India. He attended university in London and graduated in law. In 1893, he went to South Africa where he fought against discriminatory policies. In 1914, he returned to India, where he became the leader of the Indian National Congress. He was a major political and spiritual leader, and his non-violent civil disobedience campaign led to Indian independence. Mohandas Karamchand Gandhi nasceu no dia 2 de outubro de 1869 em Porbandar, Índia. Ele frequentou a Universidade de Londres e graduou-se em leis. Em 1893, ele foi para o sul da África, onde ele lutou contra as políticas discriminatórias.
Em 1914, ele retornou para a Índia, onde ele tornou-se um líder do Congresso Nacional Indiano. Ele era um dos maiores líderes políticos e espirituais que lutou pela campanha de independência indiana, pelos direitos humanos, pelos direitos de não violência, e era uma campanha de não violência e de desobediência. Porém, tudo feito de maneira assim, muito pacificamente, né? Segundo o texto. Let's check it. B. Agnes Bojaxhiou was born in Skopje, current capital of Macedonia. Her parents were devoted Catholics. When she was 8 years old, her father died of unknown causes. At 18, she decided to become a nun and joined the Loreto Sisters of Dublin. It was in Ireland that she took the name of Mother Teresa. Agnes Bojaxhiou nasceu em Sport, atual capital da Macedônia. Os pais dela eram católicos devotados. Quando ela tinha apenas 8 anos de idade, seu pai morreu por causas desconhecidas. Aos 18, ela decidiu tornar-se uma freira e juntou-se às Irmãs de Loreto em Dublin. Foi na Irlanda que ela ganhou o nome de Madre Teresa. C. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón was born on July 6, 1907, in Coyoacán, Mexico. Kahlo planned to become a doctor, but she didn't finish her studies because of a severe accident that changed her life forever. After the accident, she started painting. She was 22 years old when she met Diego Rivera, the famous Mexican muralist. They were married in 1929, and they were both active members of the Mexican Communist Party. Madalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nasceu no dia 6 de julho de 1907 em Coyoacán, México. Kahlo planejava tornar-se médica, mas ela não terminou seus estudos por causa de um severo acidente que mudou sua vida para sempre. Após o acidente, ela começou a pintar. Ela tinha 22 anos de idade quando conheceu Diego Rivera, o famoso muralista mexicano. Eles casaram-se em 1929 e foram ambos membros ativos do Partido Comunista Mexicano. Então, terminadas essas atividades, passemos para a nossa próxima página. Atividade de número 4, nós temos aí algumas perguntas. Based on the excerpts read in previous activity, answer the following questions. Tomando-se por base os trechinhos dessa atividade anterior, responda as seguintes perguntas. Então, eu vou fazer a interpretação das perguntas, vocês irão responder sozinhos e posteriormente veremos a resposta. Letra A. Was Mother Teresa born in India? A Madre Teresa nasceu na Índia? Pensa e responde com uma short answer. Repare que essa pergunta começou com o verbo to be. Se ela nasceu na Índia, eu posso responder yes, she was. Se não, no, she wasn't. B. Who was a college dropout? Quem que abandonou a faculdade? Eu comecei a minha pergunta com o pronome interrogativo who, quem? E só depois eu tenho meu verbo to be no passado, was. Então, todas as vezes que eu tenho uma pergunta com um pronome interrogativo, eu preciso responder de forma exata. Então, essa pessoa aqui está dentre as pessoas que foram descritas lá nas páginas 21 e 22. Pausa o vídeo aí, volta e pensa, quem foi que abandonou a faculdade? E responde para mim. C. Where was Mandela from? De onde? Onde nasceu Nelson Mandela? De onde ele era? Então, mais uma vez, eu tenho uma pergunta objetiva, começando com o pronome interrogativo, where? De onde? Então, eu não posso usar uma short answer e responder yes, he was ou no, he wasn't. Eu preciso de uma resposta exata. Letra D. Who was the leader of the civil disobedience in India? Quem foi o líder da desobediência civil na Índia? Who? Quem? Preciso do nome. Não posso responder com short answer. E. When was Montgomery bus boycott in Alabama? Também estou começando com um pronome interrogativo when. Quando?
Quando foi o boicote dos ônibus de Montgomery, no Alabama? Então, preciso também de uma informação específica. Pensem e respondam. E aqui nós temos as nossas respostas. No, she wasn't. Ela não era da Índia, né? Quem que abandonou a faculdade? Steve Jobs. De onde era o Nelson Mandela? Mandela was from South Africa. Who was the leader? Quem era o líder da desobediência civil na Índia? Gandhi. When was Montgomery bus boycott in Alabama? Quando é que foi o boicote aos ônibus de Montgomery, no Alabama? It was in 1955, 1956. Então, foi em 1955, 1956. 5. Now, write questions for the following answers. Então, agora, é o contrário. Nós temos a resposta e você deverá escrever uma pergunta que te leve a esta resposta. Então, aqui nós precisamos pensar em duas coisas. Formato de frases no simple past com o verbo to be e também qual pronome interrogativo deveremos usar para elaborar essas perguntas. Resposta de letra A. Steve Jobs was adopted in San Francisco. Steve Jobs foi adotado em São Francisco. Então, vocês vão perguntar onde o Steve Jobs foi adotado? No, he wasn't. Picasso was a famous painter. Não, ele não foi. O Picasso foi um pintor famoso. Então, vocês vão perguntar qualquer coisa errada. Tipo, o Picasso foi um cantor famoso? O Picasso foi um ator famoso? Para obterem a resposta, não. Ele foi um pintor famoso. Letra C. Hector Villa-Lobos was 72 years old when he died. Heitor Villa-Lobos tinha 72 anos de idade quando ele faleceu. Então, eu vou perguntar que idade ele tinha, né, quando ele morreu. Letra D. Jobs and Rosa Parks were from the USA. Jobs e Rosa Parks eram dos Estados Unidos. Então, nós perguntaremos de onde eles eram. Letra E. Kahlo was born in Mexico. Kahlo nasceu no México. Então, eu vou perguntar onde é que ela nasceu. E aqui nós temos as nossas respostas. Where was Steve Jobs adopted? Was Picasso a famous actor? Was Picasso a famous singer? How old was Villa-Lobos when he died? Where were Jobs and Rosa Parks from? Where was Frida Kahlo born? Então, aqui estão as nossas respostas. Na nossa sequência, a atividade 6 não é muito importante para nós, então eu já vou pular direto para 7, né? Tá pedindo para você pesquisar sobre uma personalidade que você admira e responder, fazer sentenças com essas estruturas, né? Montar uma mini biografia contando quando que ela nasceu, se ela se casou ou não, o que ele era antes de ser famoso, né? Quem eram os pais dele. Montar uma microbiografia aqui. Então, isso aqui fica a critério de vocês, se quiserem fazer, se não quiserem, ok? Atividade 7. Study the following examples and check the options that complete the rules correctly. Estude os seguintes exemplos e marque as opções que completam corretamente as regrinhas. Então, aqui a gente tem a seguinte frase. In 1893, he went to South Africa where he fought against discriminatory policies. Em 1893, ele foi para o sul da África, onde ele lutou contra políticas discriminatórias. Pablo Picasso experienced a restless artistic production. Pablo Picasso experienciou uma produção artística sem descanso. Então, olha só, went e fought, nós temos aí dois verbos irregulares. Experienced, terminou em ED, nós temos aí um verbo regular. Então, respondam para mim. Letra A, we use simple past to. Nós usamos o passado simples para quê? Talk about future plans, falar sobre planejamentos futuros. Talk about what was happening at a certain time in the past. Falar sobre algo que estava acontecendo em um tempo específico do passado. Talk about actions and situations that happened at a particular time in the past. Falar sobre ações ou situações que aconteceram em um tempo particular do passado. E a resposta correta é número 3. Falar sobre ações e situações que aconteceram em um tempo particular no passado. B. Both sentences. Ambas as sentenças, as duas frases, que são essas que estão aqui nesse quadrinho, are in the affirmative form, estão na forma afirmativa.
are in the negative form, estão na forma negativa. Are present irregular verbs, possuem verbos irregulares, apresentam verbos irregulares. Todas as duas frases. Então, a nossa resposta vai ser número 1. Estão todas as frases na forma afirmativa. C. Went and fought são exemplos de verbos regulares, verbos irregulares ou verbos no infinitivo. E a nossa resposta correta é número 2. São exemplos de verbos irregulares. Aqui nós temos o pay attention. Esse pay attention, marquem ele porque ele é muito importante para a nossa prova. Ele traz as regrinhas dos verbos regulares. Então, quais são as regras desses verbos? Most regular verbs take ed. A maioria dos verbos regulares, eles levam um acréscimo do ed. Então, join fica joined, juntar, né? Juntar-se, juntei-me, juntou-se, juntaram. Return, retornar, returned, retornei, retornou, retornaram. Discover, descobrir, discovered, descobriu, descobriram, foi descoberto. Verbs ending in E, take D. Se o verbo já terminou com a letra E, vocês não vão acrescentar outra letra E. Basta acrescentarem a letra D. Então, para os verbos que já terminaram com a letra E, a gente coloca só o D. Change, changed, decide, decided, die, died. Então, nós temos aí o verbo mudar, decidir e morrer. One-syllable verbs ending in a consonant-vowel-consonant combination have their last consonant doubled and take ed. Então, verbos que têm uma sílaba terminados de consoante, vogal, consoante, a última consoante deles geralmente é dobrada e nós acrescentamos o ed. Então, plan, L consoante, A vogal, N consoante, ficou planned, com 2 N's, ed. Stop, T consoante, O vogal, P consoante, então ficou stopped, com 2 P's e o acréscimo de ed. Shop, H consoante, O vogal, P consoante, ficou shopped, com 2 P's e o acréscimo do ed. Verbs ending in a consonant followed by Y have Y replaced by I and then ed is added. Verbos que terminam com consoantes precedidas de Y. O Y é substituído pela letra I e o ed é adicionado. Então, apenas quando antes do Y tivermos uma consoante. Cry, a letra R é consoante. Então, ficou cried, com I-E-D. Study, a letra D é consoante. Então, ficou studied, com I-E-D. Try, a letra R é consoante. Então, ficou tried, com I-E-D. Observem sempre essas regrinhas para a resolução das nossas atividades. Vamos agora à atividade de número 8. Nós temos o seguinte título. Analyze the following sentences and fill in the blanks to complete the rules for the interrogative and negative forms of the simple past. Analise as seguintes sentenças e preencha as lacunas para completar as regras sobre as formas interrogativas e negativas no passado simples. Então, nós temos aí as seguintes frases. Kylo planned to become a doctor, but she didn't finish her studies. Kylo planejava tornar-se uma médica, mas ela não terminou seus estudos. Rosa Parks did not give up her seat, and that decision changed history. Rosa Parks não cedeu seu assento e isso mudou a história. Did they do important things? Eles fizeram coisas importantes? How did people become involved in Montgomery bus boycott in Alabama? Como as pessoas se envolveram no boicote aos ônibus de Montgomery, no Alabama? Então, vamos responder aí. Letra A. In the simple past, no passado simples, we use the auxiliary verb. Qual é o verbo auxiliar do passado simples mesmo? Será que tem aí em alguma dessas frases? Então, nós usamos o verbo auxiliar did mais not, na sua forma contraída vira didn't, para fazer sentenças negativas. Isso aqui eu já vou deixar vocês verem de uma vez, sem problemas. Letra B. Negative and interrogative sentences take the infinitive form of the main verb. Então, quando nós temos uma sentença negativa, uma sentença interrogativa, nós teremos o verbo principal sempre no infinitivo. Por quê? Se é uma sentença negativa, eu vou usar did mais not. O did já é a minha partícula que indica que a minha frase está no simple past.
Se eu vou fazer uma pergunta, eu vou começar minha pergunta com did, que é o que aconteceu aqui. Did they do important things? Então, repara aqui, ó, o verbo do, ele tá na sua forma do infinitivo sem alteração. Eu não preciso de 2 verbos alterados numa mesma frase. Então, aqui é só, toda vez que eu usar o did na frase, o meu verbo principal, ele vai ficar na forma infinitiva, na forma base. Então, é isso que está falando aqui na letra B. Letra C. Para formar perguntas que te deem respaldo para responder que sim ou que não, nós usamos o verbo auxiliar did antes do sujeito, before the subject. Olha aqui. Did they do important things? Peraí. Eles fizeram coisas importantes? Então, quem que é o sujeito? They. Então, eu perguntei o did aqui antes. Aqui também, olha só. Sujeito é people. Usei o did antes de pessoas. Letra D. Para formar uma pergunta informativa, nós usamos a seguinte sequência. Question word, pronome interrogativo. Nós podemos observar nessa frase. Aqui está o pronome interrogativo. Verbo auxiliar did. Aí ele aqui. Sujeito. People é o nosso sujeito. Infinitive, verbo no infinitivo. Become. Porque se eu passo esse verbo para o passado, fica became. E o restante, né? O verbo principal no infinitivo e o restante da frase, que é o nosso complemento verbal. Aí na sequência nós temos esse pay attention, preste atenção. The following time expressions are often used with the simple past. Então as seguintes expressões de tempo são frequentemente usadas com o passado simples. Nós temos aí yesterday, ontem, last night, noite passada, last week, semana passada, last year, ano passado, a week ago, há uma semana atrás, a long time ago, há muito tempo atrás. Estude estes exemplos. Peter wrote a letter to a magazine yesterday. Peter escreveu uma carta para uma revista ontem. Did you see Joan at the party last night? Você viu Joan na festa na noite passada? Yes, I did. Sim, eu vi. No, I didn't. Não, eu não vi. This story happened a long time ago. Essa história aconteceu há muito tempo atrás. E aí depois, na sequência, nós temos ainda essa próxima atividade, que está pedindo o seguinte. Now, complete the following sentences with the verbs given. Agora, complete as seguintes sentenças com os verbos dados entre parênteses. Então, agora vocês vão pausar o vídeo, fazer a atividade e na sequência eu já mostro a resolução. Lembrando a vocês aí, o verbo die é um verbo regular, basta acrescentar ed. Not consider, então se eu vou passar para negativa, quer dizer que o consider vai continuar do jeitinho que tá. Feel e have, nós temos aí 2 verbos irregulares. Live é um verbo regular, mas aí no caso é uma pergunta, né? Então ele vai continuar do jeito que está. No é um verbo irregular, mas é uma negação, ele vai continuar como está. E have, mais uma vez, verbo regular. Vejamos como ficaram as nossas sentenças. Nelson Mandela died on December 5, 2013. Nelson Mandela morreu no dia 5 de dezembro de 2013. Picasso didn't consider himself a political artist. Picasso não se considerava um artista político. Rosa Parks felt she had no choice. Rosa Parks sentiu que ela não tinha escolhas. Did Gandhi live in England? Yes, he did. O Gandhi viveu na Inglaterra? Sim, ele viveu. The other students didn't know Villa-Lobos well. Os outros estudantes não conhecem bem o Villa-Lobos. Peter had the opportunity to get to know Steve Jobs. Peter teve a oportunidade de conhecer o Steve Jobs. Último exercício dessa nossa página, atividade 10, nós temos o seguinte. Read the following quotation and complete it with the correct form of the verbs given. Leia a seguinte citação e complete-a com a forma correta dos verbos que estão dados aí. Então, mais uma vez, vocês irão pausar o vídeo, completar essa atividade, observando os verbos que estão entre parênteses. Peguem a tabelinha de verbos irregulares. Eu vou ver se eu deixo a tabelinha para vocês em algum lugar aqui desse vídeo. Coloco aqui aí vocês pausam a tela para fazer essa atividade.
E aí, posteriormente, já vamos fazer a correção. Então, a correção da nossa atividade ficou da seguinte forma. I met Woods when I was 13 at a friend's garage. Eu conheci o Woods quando eu tinha 13 anos numa garagem dos amigos. He was about 18. Ele tinha em torno de 18 anos de idade. He was like the first person I met who knew more electronics than I did at that point. Ele era tipo a pessoa que conhecia mais coisas de eletrônica do que eu conhecia naquele ponto da minha vida. We became good friends because we shared an interest in computers and we had a sense of humor. Nós nos tornamos bons amigos porque nós compartilhávamos o interesse em computadores e tínhamos um bom senso de humor. We pulled all kinds of pranks together. Nós juntávamos todos os tipos de plataformas, todos os tipos de coisas juntos. Fazíamos todos os tipos de coisas juntos. Então, aqui nós temos uma citação do Steve Jobs. Continuando, vamos agora para a nossa página 28. Nós temos aqui algumas respostas. Make questions for the following answers. In order to select the proper question word, pay attention to the underlined expressions. Faça perguntas para as seguintes respostas. Para selecionar o pronome interrogativo correto, preste atenção nas expressões que estão grifadas. Então, olha as respostas. I was born in Chile. Eu nasci no Chile. Então, no Chile é lugar. Lugar. Para saber de lugar, a gente pergunta onde? Where? Letra B. I was born in 1985. Em 1985. Em 1985 é ano. Para saber de data, a gente pergunta quando? When? As a child, I lived in Calcutta. Enquanto criança, eu morei em Calcutá. Calcutá, lugar. Lugar, a gente pergunta onde? Where? As a child, I liked riding my bike. Quando eu era criança, eu gostava de andar, de pedalar a minha bicicleta. Então, andar de bicicleta, pedalar, é uma coisa que a gente faz. Então, eu vou perguntar o que a pessoa gostava de fazer. O que? What? My best friend at elementary school was Anne. Então, tá grifado aí, my best friend. Minha melhor amiga no ensino primário foi a Anne. Então, eu vou perguntar quem. Quem? A gente pergunta who. E temos aqui as nossas respostas. Where were you born? I was born in Chile. When were you born? I was born in 1985. When did you live as a child? Where did you live as a child? As a child, I lived in Calcutta. What did you like doing as a child? As a child, I like riding my bicycle. Who was your best friend at elementary school? My best friend at elementary school was Anne. Então, temos aí as nossas respostas. Aqui é atividade pessoal para vocês trabalharem em pares, né? Focus on listening também vai demorar um pouquinho de tempo, né? Esse focus on listening que tá lá na faixa 18, tá pedindo o seguinte: ouça o trechinho de uma canção e faça anotações, em seguida compare suas respostas. É um trechinho da música Ordinary Love, que tá exatamente aqui. Vamos ouvir ela rapidamente aí, porque a gente já faz a atividade de uma vez. Track 18. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. Então, nesse trechinho, de quem essa que canção que é essa? Qual que é o título, né? Ordinary Love, que significa amor comum. Quem é a banda? U2. What would you do if you hear this song someplace else? Então, façam aí essa atividade.
O que você faria se você escutasse essa música em algum outro lugar? O que o livro quer nos questionar é, se você não estivesse numa sala de aula, ou se você não estivesse numa situação de aula de inglês, estivesse em um lugar qualquer, e escutasse essa canção, o que você faria? Ask about it, perguntaria sobre essa canção. Search about it on the net, pesquisaria essa canção na internet. Try to download it, tentaria fazer o download dela. Turn down the volume, abaixaria o volume. Letra B. What do you feel when you listen to it? O que você sente quando você ouve esta canção? C. Where would you like to be while listening to the song? Describe that place. Onde você gostaria de estar enquanto você escuta essa música? Descreva este lugar. Describe someone who enjoys this type of music. Descreva alguém que curte este tipo de música. Describe someone who would probably not enjoy this song. Descreva alguém que provavelmente não curtiria esta canção. E aqui nós temos o seguinte: ouça o trecho da canção novamente e complete a letra da música com as palavras dadas. Então aqui a gente tem throws, que significa atirar, golden, dourado, wants, querer, warms, aquecer, fight, lutar. Ouça a canção novamente e complete adequadamente, por favor. Track 18. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. Então aqui, olha, nós temos a nossa resposta. The sea wants to kiss the golden shore. O mar quer beijar as margens douradas. The sunlight warms your skin. A luz do sol aquece a sua pele. All the beauty that's been lost before wants to find us again. Toda a beleza que se perdeu anteriormente quer nos encontrar novamente. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. Eu não posso lutar com você mais, porque é por você que eu luto. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. O mar joga as pedras juntas, mas o tempo faz com que sejamos pedras polidas. Então está aí, né, o trechinho da canção Ordinary Love do U2 com as palavras adequadas nos locais adequados. E aqui nós temos uma atividade de vocabulário. Pausa o vídeo para fazer, mas eu já vou dando as respostas aqui. Olha só o que está pedindo. Some of the words used in the excerpt of the song have their definitions listed below. Algumas das palavras que foram usadas no trechinho da canção têm as suas definições listadas abaixo. Try and match each of these definitions with the proper words. Tente conectar cada uma das definições com a palavra apropriada. Então aqui nós temos golden, warms, want, fight, throws. Então vamos ver como ficaria. Olha só. Rocks, que são rochas, pedras. Fragments of mineral material that form part of surface of our planet. Fragmentos de materiais minerais que formam a superfície do nosso planeta. Sunlight, luz do sol. The light from the sun, a luz do sol. Golden, having the color of gold. Golden, dourado, ter a cor do ouro. Polished, polished significa polido. Smoothed, having the outer rusk removed. Então, smoothed, suave, né? Como se diz, deslizante, ter aquela superfície ríspida, retirada. Beauty significa beleza. The quality of being beautiful, pleasant to the senses, especially the sight. A qualidade de ser bonito,
agradável aos sentidos, especialmente a visão. Shore significa margens. The land along the edge of the ocean. O pedaço de terra que fica ao longo do oceano. A beira, né, do oceano. Warms, aquecer. Raises temperature in a comfortable way. Aumentar a temperatura de forma confortável. Fight, luta, lutar. Engage in a quarrel or in a physical struggle. Engajar-se numa briga ou numa luta física. Então, estamos aí com as nossas atividades da página 29 feitas também. Na sequência aqui, nós temos nosso Connections. Isso aqui é só título de curiosidade, gente, mas vamos ver o que esse textinho nos traz. U2 made this heart-left song for the newly released film Mandela, Long Walk to Freedom, a biopic of the man himself. When Ordinary Love dropped weeks ago, it was first new material from the rock band since 2010s. Soon, premiered from the U2 3006 at the Rose Bowl soundtrack, with lyrics like, "We cannot reach higher if we can feel the ordinary love," Bono tried to embody what Mandela stood for. Então, a U2 fez uma canção de tirar o fôlego para o lançamento do filme Mandela, Uma Longa Caminhada para a Liberdade. Esse tipo de canção traz o homem para um tipo de amor comum e foi lançada semanas atrás como o primeiro material da banda de rock desde 2010. Em breve, o U2, essa trilha do U2, né? Ih, eu tô perdendo aqui, gente. Seria premiada. Canções como Nós não podemos chegar mais alto se não sentimos um amor comum. Bono tenta dar corpo aquilo que o Mandela passou, né? Ele tenta corporificar aquilo que o Mandela passou. Então, aqui nós temos mais algumas atividades que não são atividades. Aqui nós temos a timeline, a linha de tempo do Steve Jobs. Parem para analisar, traduzam alguma coisa que acharem necessário, mas nós vamos agora para o nosso Challenge Yourself. Gostaria nesse momento que vocês pausassem o vídeo e fizessem as atividades. Aqui eu vou só corrigir. According to the cartoon, the movement of truth for the young Steve Jobs was, de acordo com o cartoon, o momento de verdade para o jovem Steve Jobs foi when he decided to found Apple. Ele está aqui com uma Apple e uma banana, quando ele decidiu fundar a Apple. Número 2. De acordo com o cartoon, é correto estabelecer que Rosa Parks decidiu tomar uma ação contra a segregação racial. Número 3, nós temos aqui o nascimento de um contador de histórias. Também vou sugerir que vocês façam a tradução deste texto. Não sei se eu vou conseguir fazer a tradução dele assim de forma mais rápida, para que a gente não demore muito tempo nessa videoaula. Então, nós temos aqui o nascimento de um contador de histórias. Jack Torrance passou a sua infância na Carolina do Norte, na parte sudoeste do país, na parte dos Estados Unidos. Ela era uma criança tímida, porque ela tinha problemas com seus dentes. O que trazia grandes dificuldades para que ela falasse. Outras crianças tiravam o sarro dela, amolavam ela, por causa do seu problema de fala. Então, ela passou uma grande parte da sua infância brincando sozinha. Um dia, a brincadeira favorita de Jack... uma das brincadeiras favoritas de Jack era fingir que ela estava na televisão. Ela contava histórias em voz alta usando gestos e vozes dramáticas. Na escola, Jack aprendeu rapidamente que ela era muito boa escrevendo histórias e ela ajudou a sua professora favorita a começar a escrever, a começar a trabalhar no melhoramento do seu discurso. A primeira performance de contadora de história de Jack foi numa biblioteca. Ela estava trabalhando como bibliotecária e pediu que ela entretesse um grupo de crianças.
Jack contou a eles uma história que eles amaram. Muito tempo depois, ela começou a contar histórias para a sua comunidade. Outras histórias, muitas das suas histórias vieram dos antigos americanos e dos contos, né, afro-americanos. Eventualmente, ela começou a contar histórias por toda a América do Norte. Como a fama de Jack aumentava, a sua saúde também diminuía. Ela teve que começar a usar uma cadeira de rodas, mas isso não a parou em sua carreira de contadora de histórias. As histórias da Jack têm sido publicadas em livros, revistas e jornais e têm aparecido no rádio e na televisão. Ela já ganhou vários prêmios e tem também gravações em som de 3 dos especiais de televisão nos quais ela já participou. Então aqui está pedindo o seguinte: de acordo com o texto, Jack Torrance was not outgoing, não era extrovertida, é verdadeiro. Was made fun of school, as crianças da escola tiravam sarro dela, é verdadeiro. Had health issues, tinha problemas de saúde, é verdadeiro. Had plenty of friends as child, tinha centenas, milhares de amigos quando era criança. Então essa aqui é falsa. Então a resposta correta da nossa questão de número 3 é a letra C. Estamos com o nosso capítulo concluído. That's it for today. See you in our next class. Kisses, kisses. Bye, bye.